tipo de cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero sempre agradecer a Deus em primeiro lugar pelo dom da vida. E após esse agradecimento, não poderia deixar de prestar as devidas honras a esse casal, Bispo Ailton, Pastora Nádia, na qual o Senhor tem derramado o verdadeiro azeite. Oh, glória! Aleluia, aleluia! Estou arrepiado aqui, o negócio vai fluir hoje aqui. Oh, glória, Jesus! Oh, glória! Meu coração se encheu quando o tema foi provocado. É um tema atual, é um tema desafiador, onde vivemos num mundo em desespero, onde a alma está seca, onde o coração está dilacerado. Mas a Bíblia diz que a seara é grande. E se ela diz que a seara é grande, é porque o Senhor confia naqueles a qual Ele tem escolhido. Glória a Deus! E quando o Senhor Ele escolhe, Ele supre. E quando esse Deus supre, Ele projeta. E quando Ele projeta, Ele capacita. E quando Ele capacita, Ele unge. E depois que Ele unge, Ele derrama da sua autoridade. E quando você começa a viver essa autoridade, o teu bairro, a tua família, os teus amigos e os teus inimigos nunca mais vão dizer: eis aí o homem na qual dificilmente, impossível, não tem um relacionamento profundo com Deus. Glória! Sem perca de tempo, abra a palavra poderosa do Senhor. Para falar desse assunto do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo, de eu e você estar cheio do Espírito Santo, da igreja do Senhor estar revestida do Espírito Santo, precisamos entender por que é necessário a presença do Espírito Santo. Quem é esse Espírito? Porque vivemos num mundo onde as pessoas dizem que muitos são os espíritos, mas qual é o verdadeiro? A Bíblia diz que só existe um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. É por meio dessa palavra e dessa autoridade que nós vivemos uma fé inabalável num Deus soberano, num Deus onipotente, onipresente e onisciente. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a força, tem todo o conhecimento, tem toda a sabedoria. Ele domina sobre todos os tempos e está aqui para te abençoar nessa noite. Esse Deus é muito forte. Quando Ele fala ao meu e ao teu coração, Ele já começa a dizer em Lucas capítulo 4 verso 18: porque é necessário esse Espírito na minha e na tua vida. Ele diz que o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ele enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu começo a entender agora o porquê que eu preciso ser cheio desse Espírito.
O próprio Jesus disse: o Espírito está sobre mim. É nesse mesmo Espírito que eu e você tem um desejo, como o bispo Ayub falou, como a pastora Nádia, de permanecer todos os dias na presença poderosa dele. Glória! Faça chuva ou faça sol, faça frio intenso ou faça calor, nós precisamos dessa presença, porque essa presença vai fazer nós irmos até as ovelhas perdidas da casa do Senhor. Outrora, quem era essa ovelha? Era eu e você. E esse Espírito, ele foi lá e nos resgatou. Ele nos impulsionou a desejar o perdão soberano de Deus. Esse mesmo Espírito é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o único que provoca a angústia, o desespero, o vazio que homem nenhum preenche, dinheiro nenhum preenche. Saciado da carne, pecado nenhum preenche. O homem pode pecar a vida inteira, mas ele nunca vai estar saciado. Mas a Bíblia diz: quando você bebe da fonte verdadeira, quando você bebe da água pura e cristalina, quando você come do pão da vida, a Bíblia diz que você está saciado. Você está alimentado. Você está desejando o pão verdadeiro da vida, a presença poderosa do Espírito Santo. Jesus Cristo precisou do Espírito Santo para operar sinais, prodígios e maravilhas. Pai, eu sei que tu me ouves, e por causa destes, agora eu te peço: haja, cura, liberta, batiza, anuncia as tuas obras, porque eu conheço da onde eu vim, Pai, mas eles são do mundo e eu estou aqui no mundo para resgatá-los, porque tu me entregaste. Nenhum destes que tu me entregaste eu vou deixar caído, eu vou deixar para trás. Eu vou buscar essa ovelha desgarrada, eu vou atrás, eu vou tirar da boca do lobo, por causa da presença poderosa do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele ora com gemidos inexprimíveis, 24 horas, sem cessar. Ele não se cansa, ele não dorme, ele não precisa comer, beber, vestir. Ele é soberano antes do tempo, fora do tempo. Não precisa da minha e da tua intercessão. Ele é Deus. Deus se manifesta na pessoa do Espírito. Deus se manifesta na pessoa do Pai Todo-Poderoso. E Deus se manifesta na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. O Espírito Santo estava com ele na criação do mundo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Espírito Santo estava lá. Ele estava planejando, como disse o Tiago. Ele estava ali pensando: vou colocar árvore, mas vou orientar o meu servo a me obedecer. O Espírito Santo estava lá protegendo, mas ele deu a liberdade e o livre-arbítrio. E quando ele deu a liberdade e o livre-arbítrio, eu fiquei pensando: o Espírito Santo diz: volta, porque jamais este homem vai ser forçado a me adorar, mas ele vai ter liberdade de me adorar todos os dias. Aleluia! Você acha que ele não se entristeceu quando o homem caiu, quando perdeu a comunhão, quando recebeu a maldição? O Espírito Santo se entristeceu. O Espírito Santo ficou
ficou triste, porque viu a obra poderosa que ele tinha criado na terra. É por causa da sabedoria do Espírito Santo que reis, nobres, governadores, sábios, profetas, ministros, pregadores, obreiros, evangelistas, igreja, nós somos confrontados todos os dias para ser grato pela graça poderosa dele, porque a Bíblia diz: Pai, eu vou, porque eu já fiz uma grande obra. Mas a tua igreja agora vê um caos, porque eu vou para onde eu estava contigo, no céu de glória. A obra que tu me enviaste eu concluí, com dor, com sofrimento, com perseguição, com calúnia, com difamação, com traição. Mas Pai, eu venci por causa do teu Espírito Santo. Eu venci sem pecado para fazer eles perdoados. Mas eles precisam agora do Consolador. Eles precisam agora do teu Espírito. A tua igreja precisa agora ser guiada pelo teu Espírito, pela tua proteção. Eles precisam agora, em meu nome, ver o poder soberano do teu Espírito agir. Eles precisam ver agora, em meu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Haja luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta e anda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja curado, seja liberto. Eles precisam ver o poder do teu Espírito Santo agir. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo, em Éfeso, uma cidade do Mediterrâneo, provavelmente uns 250 mil habitantes naquela época, uma cidade importantíssima, onde pessoas iam fazer negócio naquela província do Mediterrâneo, um entroncamento que dava lucros a pessoas que faziam deuses e cultuavam falsos deuses em obras de artifícios horríveis. Eles ganharam muito dinheiro, porque naquele tempo em Éfeso existia uma deusa fabricada pelos homens. Artemis, Diana, era uma deusa, a deusa da caça, a deusa da flecha, a deusa das encruzilhadas, a deusa da fertilidade, a deusa dos partos. Hoje em dia ela ainda é cultuada. E ali aquelas pessoas eram enganadas e cegas. E de repente chega um homem cheio do Espírito Santo de Deus, enviado para aquela nação, província romana, por um chamado ardente para falar do Deus poderoso, o Deus da qual está acima de todos os deuses. De repente aquela nação, de repente aquela província começa a ouvir o evangelho do perdão dos pecados. De repente aquelas pessoas que eram cultas, aquelas pessoas que eram magos, ocultistas, satanistas, idólatras, começam a sentir algo diferente. O que é que esse homem está falando de um tal de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, que agora o nosso coração não consegue mais parar em ouvir essa mensagem. Outrora eles ouviam nos teatros, outrora eles ouviam naqueles lugares, naqueles palácios, e agora eles chegaram aos pés da cruz de Jesus, porque o Espírito Santo encontrou corações vazios naquele lugar, e encontrou um coração que ouvisse a sua voz. Paulo foi lá e plantou uma igreja,
depois voltou, e ele escreve a carta aos Efésios, preso domiciliarmente, cheio do Espírito Santo. O bispo falou que tem dias que nós estamos cheios, no outro dia nós estamos querendo ficar vazio. Agora tu imagina um homem com um chamado e uma missão, encarcerado domiciliarmente, e de repente aquela presença gloriosa invade e diz: ei, eu tenho uma obra contigo nesse lugar. Daqui sairá árvores frutíferas, como disse o diabo. Daqui eles vão comer do verdadeiro fruto que vai multiplicar os seus corações, o fruto do amor e do perdão, a mensagem do arrependimento e do perdão dos pecados. Eu vou invadir com meu Espírito Santo aqui, eu vou fazer uma grande obra neste lugar. Aqui vem navios para comprar deuses que os homens fabricam, mas vai vir agora caravanas para ter culto de cheio de graça, batismo com o Espírito, manifestação do meu poder neste lugar. Homens vão ser salvos e curados. Aleluia! Glória! Efésios diz que a presença do Espírito Santo, ela faz abundar conosco no capítulo 1, com a sabedoria e com o conhecimento. Nós precisamos da sabedoria dele para vencer. Quando eu e você se encontram no verdadeiro calabouço, quando eu e você se encontram em determinado ambiente, nós não sabemos como vamos falar, agir ou pensar. Basta uma simples oração: Espírito Santo, me ensina a falar, me ensina a agir, me ensina a dizer o que tu falaria se o Senhor estivesse aqui. A Bíblia diz que quando nós fomos entregues às autoridades, às prisões, às cadeias, aos homens perversos, nós não devemos nos preocupar, porque antes de nós chegarmos naquele lugar, Ele já vai estar conosco. Aleluia. Ele já vai nos encher, nos preencher. Aleluia. Ele já vai nos dar graça e autoridade e sabedoria. Glória, aleluia, aleluia, Deus. Eu tenho certeza que Deus tem usado muitos aqui nessa noite. Aleluia, Deus. Eu tenho certeza que às vezes só a tua sombra, o teu caminhar, o abrir da tua boca perto de alguém, o poder soberano de Deus, aquela pessoa olha e diz: o que é que aconteceu? Passou um servo cheio da presença de Deus. Glória, glória! Passou um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem saudade da minha e da tua oração. Você sabia disso? Eu oro no monte, eu passo a madrugada no monte, eu passo 24 horas no monte. Mentira! Tu passa alguns momentos com Deus em alguns lugares. Antes de tu fazer qualquer coisa para Ele, a Bíblia diz que Ele já sabe. E prova na Bíblia, Jesus disse: bora lá. Chamou os discípulos, primeira vigília, cheios, pulando. Nós estamos contigo, Jesus. Nós estamos contigo, Jesus. Aí um disse: está frio, Jesus. Nós estamos contigo, Jesus. Outro disse: estou com sede, não tem água aqui, Jesus. Nós estamos contigo. Aí outro disse: rapaz, a perna está morrendo. E Jesus orando: nós estamos contigo, Jesus. Daqui a pouco tinha 3 dormindo. E nós estamos contigo, Jesus. Daqui a pouco a metade. E Jesus disse: era estes que eram os meus fiéis. Mas Jesus disse: é por causa de vocês que eu estou aqui. Por causa do Espírito Santo, eu não vou deixar vocês cair. E quando caírem, eu estou aqui para levantar.
sabe que nós precisamos dele todos os dias. Jesus sabe que terá um momento em nossas vidas que nós vamos precisar do socorro dele. Jesus sabe que nós vamos nos deparar com situações onde nós não vamos conseguir abrir a porta. Só Ele vai dar a direção, só Ele vai dar a palavra, só Ele vai dar o caminho certo. Olha! O bispo disse: tem muitos homens e mulheres abandonando o chamado. Está pesada a obra, está difícil a obra não está rendendo, eu estou sendo traído, eu estou sendo caluniado, eu estou sendo difamado. Eu devia chamar para passar meia hora comigo lá em casa. Vai dizer o que é perseguição, o que é luta, o que é caminho. Essas mãos aqui já consagraram pastores. Mas nunca, por mais fraco ou forte que eu esteja, deixarei de cumprir o ID de Jesus. Aquele que põe a mão ao arado não pode olhar para trás. Não abandone. Vamos orar para aquele que caiu se levantar. Vamos derramar uma lágrima por eles. O que foi que aconteceu? Estava bom, caiu, errou, pecou. Vamos apresentar aquela alma para o Senhor. Ainda há esperança quando se tem vida. Marcos deu muito trabalho para Paulo, ao ponto que Paulo disse: sai daqui, tribulado. Eu não quero que tu perto de mim, mas Paulo, manda ele embora. Está longe. Daqui a pouco diz Paulo: traz o Marquinhos para perto. Agora ele está pronto. Agora eu preciso dele. O meu corpo de homem agora já, as forças não são mais há 20 anos atrás. E o menino está na melhor época dele. Eu tenho visto que quando ele dá um glória é maior do que o meu. Agora eu já sou cansado. Ele agora está com a força e o vigor para manter o mesmo nível. Quando se tem a presença do Espírito Santo, se tem um negócio chamado humildade. E é difícil da gente aprender. Quando se tem o Espírito Santo, se tem outro fruto que se chama mansidão, que é difícil da gente praticar. Mas por causa do Cordeiro humilde e manso, agradou o coração do Senhor. Ele não abriu a boca, ele foi até o Gólgota e venceu, e morreu e ressuscitou para nos salvar. E é por causa dessa salvação, é por causa dessa graça, que eu não posso jamais deixar de buscar a presença do Espírito Santo. Tem homens e mulheres que já escreveram livros a respeito do Espírito Santo. Tem homens que já tiveram testemunhos fantásticos, com momentos com o Espírito Santo. Foram eles. Mas a pergunta que eu faço: e você? Qual é o teu momento que tu tem no Espírito Santo? Porque se você chamar, ele fala. Se você disser: Espírito Santo, vem aqui, fala comigo. O profeta estava na caverna vazio, com medo de morrer por causa de uma sentença, de uma maldição proferida por uma mulher endemoniada. E ele se escondeu na caverna. Detalhe, era um dos maiores profetas, homem
que orava ao céu, pedia a presença do Espírito Santo, e ele se manifestava com poder, com fogo, com autoridade, em nome do Senhor dos Exércitos. E agora ele se encontrava acuado, mas o bispo Ailton me disse: de repente chegou um vento, chegou uma presença naquela caverna e disse assim para ele: não só tem tu aqui, eu tenho guardado 7.000 homens com o mesmo Espírito que eu te manifestei. Levanta! Naquela hora ele veio e se colocou em posição de guerreiro, como eu e você tem que estar nesses momentos. Eu vou, porque o Senhor quem está comigo para vencer. Eu vou porque é Ele quem me fortalece. É Ele quem me unge, é Ele quem me preenche, é Ele quem me capacita. É em nome do Senhor Jesus que eu vejo o poder de Deus, o Espírito Santo, quebrar as cadeias, arrancar as maldições, as doenças, colocar os demônios de joelho, confessando o nome do Senhor Jesus, que está acima de todo e qualquer nome, quer no céu e na terra. O nome de Jesus, ele é poderoso, ele é glorioso. É por causa dessa presença que eu e você estamos aqui hoje. Foi por causa de uma oração pedida pelo Espírito Santo a um homem ou uma mulher, e eu não tenho medo de errar agora. Por causa de uma oração, não foi duas, que o Espírito Santo foi lá e tocou naquele coração e disse assim: meu servo e minha serva, ora pela pastora Nádia, ora pelo bispo Ailton, ora pelos meus diáconos, ora pela minha igreja, porque eu vou salvar, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou abençoar. Por causa de uma oração, por causa de uma fé, por causa de uma concordância, eu estou aqui hoje, você está aqui hoje, e muitos virão. Entendeu o papel que eu e você tem na presença de Deus? O presidente da maior potência do mundo, Donald Trump, na hora em que ele vai receber a diplomacia americana, ele diz: só há um que é maior, Jesus Cristo, e é com ele que eu vou governar a maior nação das Américas. Chamou os pastores, chamou os rabinos, chamou a liderança que crê em Jesus Cristo e disse: é com vocês que nós vamos liderar a nação americana. É com a oração de vocês que nós vamos resgatar os princípios cristãos da América. É com vocês que nós vamos trazer novamente as famílias próximas de Cristo. A nação precisa ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: um homem, quando teme ao Senhor, a nação dele é honrada. Precisamos orar, precisamos interceder por quem Deus deu autoridade na nossa nação. Precisamos orar porque quem Deus escolheu para estar em lugar de posição de muitos ou de poucos. Precisamos nos colocar como homens e mulheres cheios da presença de Deus para fazer a diferença nesses últimos dias. Vai às ruas, vai às vielas, vai aos presídios, vai às empresas, vai aonde o Espírito Santo te enviar, porque a colheita virá e o nome do Senhor será glorificado na minha
e na tua vida. Glória. Convido você a ficar de pé. Nós vamos entrar na dimensão do Espírito Santo de Deus.